Vivendo em unidade, a importância dos relacionamentos redimidos. Nós vamos meditar essa noite no texto de Efésios, capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. E eu convido você, se você ainda não abriu, a abrir a palavra de Deus nesse texto para que nós possamos meditar na palavra. Quero convidar você a um segundo fazer uma oração comigo. Feche seus olhos. Senhor Deus, nesse momento nos colocamos diante do Senhor em oração, clamando ao Senhor pela direção do Senhor, pela iluminação do Teu Espírito e abertura do nosso coração e mente, a fim de que, Senhor, a Tua palavra efetue a transformação necessária. Seja conversão, seja, Senhor, arrependimento, seja santificação, seja edificação na Tua palavra. Opera, Senhor, porque somente o Senhor pode mudar corações. É o que pedimos e agradecemos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Vivendo em unidade, a importância dos relacionamentos redimidos. Grande ideia. A vida cristã é a aplicação da redenção em nossos relacionamentos e convicções. Esse texto que nós vamos meditar essa noite abre o segundo bloco da carta aos Efésios. Capítulo 4, a partir do verso 1 em diante, vai falar a respeito de como aquela redenção que ele explicou do capítulo 1 até o capítulo 3, a doutrina da obra redentiva de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando a fim de redimir um povo, isso já desde a eternidade. Ou seja, tudo que o apóstolo Paulo explicou agora vai ser posto em prática. Ele vai dar as orientações de aplicação de como cada uma daquelas verdades deve ser vivida. E isso nos mostra que doutrina não é algo apenas para a mente, mas são verdades que afetam o nosso coração e que, por fim, afetam a nossa vida. Há um tempo atrás eu vi um pastor trazer uma exortação importante em relação à vida cristã de muitos crentes. Muitas das vezes parece que os crentes são como se fossem aqueles formigões, saúva, cabeça grande, já viu? Quando você era criança, você brincava de ficar tirando as anteninhas? Que crueldade, né, a gente fazia. Mas pegando lá as anteninhas, né? Aquela formigona que quando picava a gente doía bastante, não é assim? Não sei se você já tomou uma picada dessa formiga, doía muito. Então a formiga tem uma cabeça grande e as patinhas são pequenininhas. Muitas das vezes parece que os cristãos são assim, eles têm uma cabeça muito grande, aprendem muitas coisas, mas põem pouca coisa em prática. Então a cabeça é grande, mas os braços são curtinhos. Na verdade, nós temos que ter uma cabeça grande, mas os braços grandes também. O que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente aprende, a gente tem que pôr em prática. Não é apenas ter a cabeça cheia de coisas, é também ter braços fortes para aplicar aquilo às nossas vidas. E do capítulo 4 em diante vai ser a aplicação de tudo o que ele disse, dessa obra de Deus e tudo que envolve isso. Nós vamos ver, irmãos, que esse texto pode ser dividido em duas partes. Do verso 1 até o verso 4, o apóstolo Paulo ele vai dar uma exortação muito importante para aqueles crentes, já começando a aplicação na vida cristã. Então ele vai fazer uma exortação, inclusive uma exortação pedido. Versos 5 e 6, nós vamos ver que ele vai dar uma fundamentação, uma base, para que eles entendam o porquê que ele está exortando ou pedindo isso. Então a gente poderia dividir assim, tá? Conforme está aí que você está vendo. Uma exortação é uma fundamentação. Então, de certa forma, esse trecho todo é uma exortação fundamentada na natureza da igreja e da fé, que é o que ele vai dizer, né? Então, aqui nós temos um pedido exortativo de que eles vivam como cristãos, sem divisão. Tá bom? E depois nós vamos ver uma fundamentação do porquê eles devem viver como cristãos em unidade. A partir desse texto, então, nós vamos ver duas coisas importantes e também duas lições. Nós vamos falar a respeito de, primeiro, relacionamentos e de como isso é importante. E segundo, unidade. Relacionamentos e unidade. E vamos ver aí duas lições importantes. Vamos meditar nisso. Vamos falar então de relacionamento? Vamos lá? Do verso 1 até o verso 4. Vamos comigo? Vamos falar de relacionamentos. E aí temos o texto aí para ler. Acompanhe comigo. Portanto, ou seja, tudo que ele vai dizer aqui está conectado ao que ele disse anteriormente, que em específico é o quê? Toda a doutrina, tudo que envolvia. E o último trecho que nós vimos domingo passado é a questão da iluminação
dada por Deus para que nós venhamos a compreender completamente quem é Deus e o nosso relacionamento com Ele. É o que nós já vimos. Então, portanto, diante de tudo isso, eu, prisioneiro no Senhor... Então agora ele vai dizer, olha, quem vai dizer essas coisas para você não é uma pessoa que não sabe como é difícil cada uma dessas coisas. Quem vai dizer isso para vocês agora é uma pessoa que está presa por causa dessas coisas. Então ele já começa apelando para o exemplo dele, porque é por isso que ele está dizendo prisioneiro no Senhor. Então ele está dizendo, eu sei como é difícil viver o Evangelho, e eu tanto sei que eu estou preso, mas mesmo assim eu vou dizer o que tenho a dizer. Então ele diz, portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos, ou seja, eu vou pedir para vocês, eu exorto a vocês, tá? Que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Então aqui é simples. Eu, apóstolo Paulo, estou preso pelo Evangelho, eu quero pedir para vocês fazerem uma coisa: vivam de modo digno. Agora, quando nós pensamos a respeito desse modo digno, em que sentido? Digno em relação ao chamado deles. Do capítulo 1 ao 3, ele falou tudo referente à obra de Deus. Então, diante de tudo isso que eu expliquei, diante dessa grande obra, de como é um privilégio ser um salvo, um redimido, um filho de Deus, diante disso, tendo tudo isso em mente, viva conforme isso, conforme a essa estatura, essa dignidade, o chamado que vocês receberam. E aí nós vamos ver alguns modificadores aí que vão explicar como é que é esse viver digno, tá? Nós vamos meditar nisso. Ele vai dizer, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor e procurando cuidadosamente manter a unidade no espírito, no vínculo da paz. Como é que nós poderíamos resumir todo esse trecho aí numa frase? Aí se você quiser guardar ela, tá bom? Viva de maneira digna da sua vocação cristã. Vocação é o chamado, né? Deus te chamou para ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Então viva de maneira digna em relação a isso, sendo um exemplo de amor e humildade e buscando a unidade do Espírito através do amor mútuo. Então o que nós vemos aqui então, o apóstolo Paulo exortando, pedindo aqueles irmãos para que eles vivam uma vida coerente em relação à obra de Deus. Em relação à obra de Deus. Ele já começa colocando o peso do exemplo dele. Isso é importante. Aqui ele está dizendo para que eles vivam de modo digno, mas ele começa mostrando o exemplo dele. E aqui nós vemos o peso do exemplo. Porque uma coisa é você dizer para a pessoa fazer algo e não se responsabilizar em relação ao exemplo que você dá àquilo. É exigir das pessoas algo que você, ou eu também, não nos importamos de alcançar ou de buscar. Você precisa orar mais. Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa ser mais presente na igreja. Você precisa amar as coisas de Deus. Você precisa lutar contra o seu pecado. Você precisa falar de Jesus. Mas, muitas das vezes, o nosso exemplo de vida não demonstra nenhuma dessas coisas. O apóstolo Paulo não era Jesus Cristo, apesar de ter Cristo na vida dele. Então, o apóstolo Paulo era um pecador. Sem sombra de dúvidas era. Ele mesmo diz, eu, o maior de todos os pecadores. Ele mesmo diz que era pecador. Então não há nenhum problema de dizer que ele era. Mas ao mesmo tempo ele era tão comprometido com a verdade do Evangelho que ele usava a vida dele como o primeiro argumento antes de colocar as exortações ou pedidos que ele iria fazer. Então aqui nós vemos o que, irmão e meus irmãos? O peso do exemplo. De como o exemplo é um argumento muito poderoso. As pessoas podem nos acusar de muitas coisas. E podem estar certas em muitas delas. Mas o que jamais eles devem nos acusar é de não amarmos a Cristo. Isso eles não devem nos acusar. E de não sermos comprometidos nessa fé com Ele. Porque a partir do momento que isso acontecer, todo o nosso discurso foi por água abaixo. Acabou ali. E aqui nós vemos o que? O peso do exemplo.
É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, o que eu vou colocar para vocês, nós só vamos começar esse trecho todo, vão ter várias exposições, mas o que eu vou colocar para vocês não é impossível. Porque eu estou sofrendo justamente por causa disso. Eu não estou pedindo para vocês algo que não dá para fazer. Dá para fazer, eu faço. Eu estou preso porque eu aplico essas coisas que eu estou dizendo para vocês fazerem. E o Senhor tem me sustentado. Então, eu não estou colocando para você uma coisa que é impossível. É algo possível, conquanto você se esforça em caminhar com o Senhor. O peso do exemplo. Isso é muito importante. E aqui nós vemos também, irmãos, uma questão que incomoda. Na verdade, tem várias coisas que vão nos incomodar nesse texto aqui. E eu gostaria que você tivesse com o coração aberto hoje para ouvir. Porque é muito importante. Esse texto é muito importante. Para a minha vida e para a sua vida. Aqui é a questão da expectativa. Muitas das vezes a gente fala, mas eu sou um pecador, redimido pela graça de Deus. Estou em processo de amadurecimento, eu tenho dificuldade com isso. E a gente pode estar se escondendo nas nossas falhas. Nós temos falhas, não tem como negar isso, de fato temos. Mas nós não podemos usar isso como escudo para a nossa vida. Sabe por quê? Por algo que nos incomoda demais, que é a questão da expectativa. Eu e você podemos ter expectativas em relação ao nosso relacionamento com Deus. De como deve ser a igreja, de como deve ser o nosso relacionamento com as pessoas, né? Expectativas aí diferentes. Contudo, nós temos de estar atentos à expectativa de Deus para conosco. E esse texto nos desafia a isso. Você tem expectativas com a igreja, você tem expectativas com pessoas, mas você já parou para pensar qual a expectativa de Deus para com você? Eu vou te dizer uma coisa. A expectativa de Deus para com você é muito alta. Muito alta. E nós podemos ver isso nesse texto quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos andar de modo digno. A dignidade, ela é em relação à obra de Deus, porque foi tudo isso que ele tinha dito anteriormente. A expectativa de Deus em relação à sua vida, o seu relacionamento com Ele é alto. Isso vai te incomodar, porque você vai sempre se ver aquém dela. Mas é para ser assim mesmo. É para ser assim mesmo. É para você entender que eu e você não podemos sem Deus. Sem dependência dele, nós não vamos conseguir. A expectativa de Deus para o seu relacionamento com Ele é muito alto. Talvez você não tenha essa expectativa. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Mas com base nesse texto, eu quero te dizer que a expectativa que Deus tem de relacionamento seu para com Ele é alto. Porque Ele espera que você viva de modo digno ao chamado dEle para a sua vida. Foi Ele quem te chamou. Foi Ele quem te redimiu. Foi Ele quem te escolheu desde a eternidade. Foi Ele que formou um povo. Foi Ele que te salvou, te transformou, está te santificando e espera de você uma vida em conformidade a esse plano. A expectativa é alta, bem alta. Eu não sei dos que aqui estão, né, sabemos de irmãos que são envolvidos, né, com estudo, enfim, mas eu não sei de todos que aqui estão se você já estudou para vestibular de federal, ou de concurso, ou de universidades concorridas. Quando você vê um vestibulante estudando por essas provas, a expectativa é muito alta, porque são muitos alunos, as provas são difíceis, a concorrência é alta, e tem gente que se desgasta de estudar. Por quê? Porque a expectativa é alta. É alta, se espera que se você fizer aquele curso, vai te abrir portas importantes. Você já vai com aquela expectativa. Então, a expectativa de Deus para conosco é alta também. E aí nós temos que entender que não deve haver espaço na nossa vida para a carnalidade. Não com base nas nossas expectativas, porque se for com base nas nossas expectativas, tem espaço e sobra. Agora, a partir da expectativa de Deus, não há. Não há. Porque o texto diz claramente que nós devemos viver de modo digno, conforme o chamado que nós recebemos. A expectativa de Deus para conosco é alta. E como diz os jovens, corre grandão.
corre para Deus, pede o auxílio dele, porque a expectativa de Deus continua a ser alta. Não vai mudar, sempre vai ser. Você sabe qual a grande dificuldade que nós temos muitas das vezes nos nossos relacionamentos? E é o que a gente vê aí nos modificadores, quando vai falar com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando uns aos outros. É porque quando você tem uma expectativa alta e ela é frustrada, né? Lembrando aí a imagem, né? As crianças vão estudar lá para a prova, estão preocupados. Nathanael, esse ano, pegou uma professora abençoada, muito boa na escola, e ela é bem rígida com as coisas. Amorosa também, mas rígida. E aí, toda aquela preguiça que ele tem de fazer as coisas, quando ele sabe que tem que entregar a tarefa, ele acorda cedinho. Uns meses atrás, eu lembro, você lembra, né, Di? Ele acordou, acho que umas 6 horas da manhã, não foi? Ele acordou cedinho, e não costuma acordar esses horários, né? Acordou cedinho. Não, tem que fazer lá atividade, porque senão... tem que fazer atividade, senão a tia, né? Aquela coisa toda, porque sabe que chegou lá, o professor só vai olhar assim para ele, né? Não sei se na sala de vocês é assim, né, criançada? Mas o que acontece? Tem aquela expectativa. E aí, quando você tem uma expectativa não alcançada, o que acontece? Você se frustra, porque você aguardava aquilo, não aconteceu, você ficou triste. E muitas das vezes os nossos relacionamentos, como a expectativa do nosso andar com Deus é muito alta e nós encontramos pecadores, as coisas saem fora do esperado. Isso causa frustração. Então o que você espera? Pessoas tolerantes, participativas, pessoas que se envolvem na sua vida, você se envolve nelas, pessoas que vão te encorajar, que vão te fazer crescer em santidade, que vão te exortar. Essa é a expectativa. E aí, quando nós olhamos, a igreja é formada por pecadores, e muitas dessas coisas não se concretizam. O que vem? A frustração. E é por isso que aqui o apóstolo Paulo ele vai falar com toda humildade, mansidão, ou gentileza, né? Algumas versões trazem assim, ou compassivo, né? Aquela pessoa que se coloca no lugar do outro, paciência, né? A palavra aí, paciência, é um desejo longo, né? Aquela ideia da longanimidade, pessoa que aguarda, paciente. Eu já falei com alguns aqui que paciência é sofrer, né? Tanto que no hospital, o que tem lá? Paciente. Então tem a ver com dor, com sofrimento. Paciência. E aqui nós temos algo interessante. Suportando-vos uns aos outros. Muitas vezes as pessoas leem esse texto, não tem só esse não, tem outros, e pensam assim, suportar aqui tem a ver com apoiar, né? Então, por exemplo, nós temos aqui um púlpito, é um suporte. Isso daqui é um púlpito, é um suporte, né? A mesa é, de certa forma, um suporte. Ali temos um suporte também, né? Para álcool, suporte, está apoiando. Então, suportar aqui é apoiar, né? Não, aqui não é isso. Eu sei que a palavra suporte quer dizer isso, mas aqui, esta palavra não quer dizer isso. Você sabe qual o sentido de suportar aqui? Tolerar. Tolerar. Sofrer a pessoa. Essa é a ideia. Sofrer. Nossa, pastor, mas... sofrer? Tolerar? É. O sentido aqui é esse. Vamos tentar entender por que o apóstolo Paulo está colocando isso aqui. Que é uma coisa que deixa a gente preocupado, né? Nossa, será que alguém está me suportando? Provavelmente. Tá bom? Vamos lá. Do capítulo 1 ao 3, ele está falando a respeito de como toda a obra de Deus culmina na igreja. Então ele está mostrando o valor da igreja, de como a igreja é muito importante, muito valiosa para o plano de Deus. Então aqui ele está mostrando o quê? O plano de Deus, como deve ser. Chega na vida real daqueles crentes, no nosso... a igreja é maravilhosa, a igreja é uma bênção. É aquele ditado que os pastores falam, né? No céu, como é bom vivermos a união. Na terra não sei bem se há assim não. Uma coisa mais ou menos assim, né? Então o que acontece? Toda aquela, vamos entre aspas, colocar idealização que ele coloca, quando chega na prática, é a expectativa alta e a realidade. A realidade é o quê? Pecadores convivendo. É assim família, casamento e igreja a mesma coisa. Aí as expectativas se frustram. Para vocês que estão chegando na igreja, né, congregados, estão participando com a gente há algum tempo, a expectativa se frustra. Você vai convivendo, vai vendo que na igreja tem pecadores, pessoas que precisam da graça de Deus da mesma maneira que você. E aí você vai ter que começar a ter o quê?
Volta lá para o verso 2. Humildade, mansidão, paciência, suportar. Tá vendo como faz sentido? Isso nos mostra algumas coisas. Primeiro, vamos lá com bastante paciência, calma. Meu irmão, minha irmã, esse texto mostra que nós não somos a fina flor do campo. Tá bom? Nós não somos. Muitas das vezes, por causa das nossas imperfeições, nós somos tolerados. Tolerados. E é para ser assim mesmo. É para ser assim. Então esse texto, na verdade, desafia a visão que nós temos de nós mesmos. O apóstolo Paulo está dizendo, não é porque vocês são assim que a igreja não é valiosa. Ela é muito valiosa, ela tem um valor muito grande. Ela é o preço do sangue do Filho de Deus. Contudo, são pecadores convivendo. E aí você vai ter que suportar a si e a outros. E os outros igualmente para contigo. E aqui é dito que nós devemos suportar uns aos outros, tolerar as imperfeições, a imaturidade. Agora, tem situações. Quando o pecado avança, uma coisa realmente que deve ser tratada, tende a haver a disciplina. O problema é que também a igreja pode desenvolver um suporte tão grande que, inclusive, suporte que não deve ser suportado. Mas seja como for, saiba de uma coisa. Nós suportamos uns aos outros e devemos fazer isso. Você já parou para pensar que talvez tenham pessoas te tolerando? Esse texto nos faz pensar nisso, porque esse é o sentido da palavra suportar aqui. Suportar que não é apoiar. Tudo bem que suportar também é apoiar, mas é saber que você é pecador, você é pecadora, e há muitas coisas na sua vida que são difíceis de lidar. Sua indiferença, sua impaciência, sua ira, a maneira como você fala, seu descomprometimento, enfim, poderia citar tantas e tantas coisas, como eu também tenho. E isso causa, como se diz, cotoveladas. E é um desafio. Então, nós temos que suportar uns aos outros, sim, em amor. E esse amor aqui não é um amor de sentimento, é um amor de prática, uma decisão de caminhar juntos. E aí eu vou dar duas orientações, ou duas exortações. Eu vou dar a primeira aqui e depois a segunda parte eu vou dar, tá bom? Para você que tem se esforçado para suportar, primeiro eu vou falar para você, às vezes você tem buscado no Senhor forças para suportar as limitações de um irmão ou de uma irmã. Talvez você pense assim, quer saber? Cansei. Deu. Já falei, já expliquei, tá bom? Já pedi, já arranquei os cabelos, já fiz de tudo, cansei. Uma palavra para você, eu estava pensando sobre isso, eu quero compartilhar isso para você. Meus irmãos, o evangelho, ele não é um dos planos. Ele não tem o evangelho plano A e esse evangelho der errado tem o plano B. Não existe isso. Só tem um plano, não tem plano B. Tá bom? Então assim, se não der certo o evangelho, não tem outra opção. É mais ou menos como o pessoal antigamente falava. Se não der certo, vai ter que dar certo. De um jeito ou de outro vai ter que dar certo. Então é assim, não tem outra opção. Se a gente não aprender a ter tolerância, não tem outra opção. Você entendeu? Se a igreja, digamos você que tem lutado, tem sofrido, tem ficado cansado no investimento que você tem na vida de uma pessoa, você pensa assim, quer saber? Deu, cansei. Se a gente disser não tem mais o que ser feito, não tem mais o que ser feito. Entende? Não tem uma outra opção. As pessoas não têm para onde ir, não têm o que fazer mais. Acabou a esperança de todo mundo. E é por isso que o apóstolo Paulo está falando que nós temos que suportar. Então, se você tem suportado, continua. Porque se não fizer isso, não tem outra opção. Para ninguém mais. Não tem um outro lugar para a pessoa ir, uma outra escolha, uma outra visão. Não existe isso. A única que tem é o evangelho. Só que muitas das vezes tem essas dificuldades de relacionamento. Por isso que eu falei com vocês que eu ia falar de relacionamento, lembra? Então, o relacionamento ele é assim mesmo. Muitas das vezes haverão pessoas que suportarão outros. E aqui, nesse momento, eu estou fazendo uma aplicação para quem suporta.
Depois eu vou fazer para quem é suportado, que também é importante. Então, e de certa forma a gente é um pouco das duas coisas em muitos momentos, né? A gente também não é só quem suporta, também é suportado, essas coisas estão sempre assim. Então, o que acontece? Não tem um outro plano, só tem esse, que é o Evangelho. E você tem que crer nele e você tem que aplicar ele à sua vida, porque não tem plano B. Se ele não der certo, não tem outra saída. Coloque isso na sua cabeça, não tem outra, só tem ela. Então é desafiador, sem sombra de dúvidas. É desafiador, mas é o que nos cabe. Não tem outra saída para as pessoas, para famílias, para vidas, para a história das pessoas. Não tem, é só essa. Guarde isso. Então você precisa perseverar, porque é a única alternativa. Não tem outra. E aí, nesse sentido, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos investir esforço nos nossos relacionamentos, que é o que é dito aí no verso 3. Procurando cuidadosamente, ou algumas versões trazem diligentemente. O que quer dizer isso? Empenho, esforço, dedicação. Não existe relacionamento sem investimento de tempo, atenção. Precisamos investir tempo e atenção nos relacionamentos. Então nós precisamos construir relacionamentos intencionais que demandarão nosso esforço. Porque se você não fizer isso, não tem a outra opção. É só essa. Qualquer outra não dá certo, não funciona. E aí nós temos que pensar duas coisas. E aí nós vamos passar para a próxima lição. Primeira, tem uma visão bíblica e realista de si mesmo. Você e eu não somos a fina flor do campo. Nós somos difíceis. Nós precisamos ter uma visão realista, bíblica, porque é assim que a Bíblia está colocando. Se o apóstolo Paulo está falando que nós temos que suportar uns aos outros, é porque nós, muitas das vezes, pesamos. E quando você carrega um peso, não que você necessariamente seja ruim, péssimo, nem isso, é o fato de que é difícil. As pessoas cansam. Elas cansam porque elas são seres humanos, elas cansam. Então nós temos que ter uma visão bíblica e realista de que é desafiador, sim, muitas das vezes, conviver com as nossas imperfeições. Gostaria que você pensasse, quão desafiador é conviver com você? Até as crianças, quão desafiador é, criançada? Seu papai e sua mamãe investir na sua vida, falar com você para fazer alguma coisa, cobrar de você suas tarefas, suas responsabilidades. É difícil? A gente, que já não é mais criança, perdemos essa fase, né? Quão desafiador é conviver com você? Entendeu? Porque a partir do momento que nós pensarmos nisso, a gente vai entender o que quer dizer suportar em amor. Você não é obrigado a ter essa escolha. Assim, biblicamente é, mas não tem como forçar, né? De você de fato suportar em amor. Mas se você não fizer isso, e as outras pessoas não fizerem, o que sobra? Ou a gente acha que sempre vai ter alguém que vai fazer isso pela gente? Entende? E uma outra coisa, relacionamentos demandam investimento. O quanto você tem investido em vínculos de relacionamento? Que é o que ele diz aí, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito. E aqui nós já vamos ir para a próxima lição, que é a ideia de que só há um Espírito. Então lá na igreja eles sabiam todas essas coisas. Mas quando eles tinham um problema de relacionamento, não podia fundar outra igreja. Não, a gente crê em tudo isso aí, mas é difícil conviver com você. Vocês ficam aí e a gente vai fundar outra igreja. Não, porque só tem um Espírito. E esse é um dos grandes pecados do protestantismo. O tanto de divisão que a gente tem. Não é só nós que é católico que faz isso também. Mas o tanto de divisão por causa de questão relacionada à unidade de relacionamento. Heresia, coisa errada, problemas de ego. Tem um monte de coisa que já aconteceu em igrejas. O pessoal até brinca, né? Que os crentes eles fundam mais igreja por divisão do que por pregação, né? Então é uma situação muito desafiadora. Nós precisamos investir em relacionamentos. Você tem investido tempo nisso? Porque é necessário investir tempo e esforço de qualidade. E aí
você vai lidar com isso. Então, qual é a primeira lição que eu deixo para vocês? Viva em amor humilde, paciente e compassivo. Nós precisamos ter esse tipo de vida, porque isso é a aplicação do Evangelho, é a aplicação da redenção. São o quê? Relacionamentos redimidos. Nós não somos mais escravos do nosso pecado. Eu não preciso mais viver no pecado do egoísmo, de só pensar em mim. Sabe aquela pessoa, não, eu sou assim, se quiser gostar de mim é desse jeito. Não, o crente não pode pensar desse jeito. Nós entendemos que somos limitados, temos falhas, temos lutas, mas nós podemos mudar, nós podemos ajudar. Não precisamos ficar assim, temos relacionamentos redimidos, então devemos viver em amor, porque é assim como termina o trecho, verso 4, humilde, paciente e compassivo. Se compadecer, se colocar no lugar do outro, amar o outro, sofrer com o outro, né? Compadecer é padecer junto, é sofrer junto, é estar com a pessoa, é o suportar. Você suporta, a pessoa te suporta e assim esse relacionamento vai sendo construído em amor. Então não é obrigado, porque amor não pode ser obrigado, ele tem que ser consensual. Essa inclusive tem sido uma das bases para não se ter mais casamento arranjado na nossa cultura, porque anteriormente os casamentos eram arranjados, muitos. Hoje não se faz mais isso porque se entende que o quê? Casamento arranjado não leva em consideração a escolha da pessoa, isso vai dar muita coisa errada, como de fato já deu. Então a pessoa tem que ser consciente de com quem ela quer se casar, com quem ela quer ter um relacionamento. Tem que haver o quê? Mutualidade. Essa é a primeira lição importante. Segunda, vamos lá, unidade. Vamos falar de unidade agora? Viva em unidade em Cristo pela fé compartilhada. Verso 5 e 6. Agora ele vai dar a fundamentação do porquê que nós devemos viver da maneira que ele disse que nós temos que viver, acima, né? Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados a uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Então aqui nós vemos o que? Uma declaração. Ele está dizendo, sabe por que você temos que nos esforçar para termos relacionamentos assim? Porque não tem dois Jesus, não tem dois Deus, não tem duas igrejas, dois corpos, duas fés, dois espíritos. É um só em cada uma dessas coisas. E como é um só, então portanto nós vamos ter que viver nele, nesta fé, neste Espírito, com este Deus, crer neste Cristo, ter esta comunhão e essa vida em comum. Só tem uma, não tem duas. Por isso que eu digo que é um problema muito grande e de certa forma um pecado, tudo o que tem acontecido. Tudo bem que é difícil achar agora o responsável, porque é tantos erros acumulados que não tem quem mandar conta, né? Ó, você paga aí, a culpa é sua. Não tem. Um monte de erros que foram acontecendo. Mas a Bíblia é bem clara, a igreja ela é uma só, deve haver uma unidade, não na mentira, na verdade, não uma unidade a qualquer custo, ela tem um padrão, mas não ter unidade também não é correto, é pecado, é algo que precisa ser construído. E sabe qual é o maior problema? Relacionamento. Porque quando você tem mutualidade com a pessoa, você está aberto a ser corrigido, e está aberto a corrigir também, você está aberto a rever, a repensar, a trabalhar junto. Humildade, paciência, compaixão, tudo que nós acabamos de falar. A partir do momento que você não tem essa disposição de coração, isso não vai acontecer. Por isso que problemas de relacionamentos, em família, em outros lugares, se não tiver uma postura de trabalhar junto, de construir junto, muito dificilmente se acerta. Muito dificilmente. As pessoas se internam nas suas posições e não saem dali. E fica, né? E tem sido assim. Infelizmente tem sido assim. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que não é para ser desse jeito, porque isso é errado. Não é isso que Deus espera. Então aqui nós vemos aqui algumas coisas. Primeiro, o pecado da desunião na fé. Aí as igrejas crescem mais pela divisão do que pela unidade. E por que aqui o apóstolo Paulo estaria dando esse fundamento? Estava pensando sobre isso, e se a carta nos dá algo indicativo do porquê que ele está colocando essa declaração aqui do verso 5 ao 6. Olhando a carta, tem alguns possíveis motivos para problemas de relacionamentos naquela igreja.
É difícil assim a gente fechar, mas existem alguns. Então, uma delas pode ser a questão étnica, porque na carta, lá no capítulo 2, do verso 11 até o 22, ele fala a respeito dessa questão de judeus e gentios. Pode ser que isso fosse um problema, uma igreja formada de judeus, gentios, e aí eles não estão muito se dando certo, né? Tipo brasileiro e argentino, a coisa não está indo muito bem, né? Aquela rivalidade histórica, né? Enfim, pode ser isso. Pode ser também questões relacionadas ao orgulho e arrogância. O que diz aí no verso 2 do capítulo 4? Humildade e mansidão. Então pode ser que está tendo problema de arrogância, ou problema de falta de humildade, né? Enfim, de mansidão. Pode ser também falta de amor e cuidado mútuo, porque ele fala que um deve suportar um ao outro e ser bondoso, compassivo. Pode ser falta de cuidado. Pode ser também questões relacionadas à cultura de lá. Se você der uma olhadinha um pouquinho mais para frente, no capítulo 5, do verso 17 até o 32, você vai ver que lá o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito de como eles devem evitar ou não ter aquela conduta que os pagãos têm. Não diz aí? Dá uma olhada. Que vocês não vivam como os pagãos, bebedeira, mentira, ira, briga, todos os problemas que ele diz aí. Então, vocês não devem viver como eles, porque isso traz problema de relacionamento. E por fim, uma grande possibilidade que eu acho que faz muito sentido aqui é a questão da falsa doutrina. Alguns comentaristas dizem que Efésios tem que ser lido junto com Colossenses por causa de uma possível heresia relacionada de culto aos anjos. Tanto é que nos trechos anteriores nós vimos aquela ideia de que todo o cosmo testemunha a ação de Deus na igreja. Então pode ser que aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito de seres celestiais ou região celestial, porque parece que tinha algum falso ensino em relação a isso, que é o problema lá de Colossenses. E a carta aos Efésios, no capítulo 6, ele vai falar a respeito de batalha espiritual e principados e potestades. Fala das investidas de Satanás e todas essas coisas, o que parece fazer muito sentido na carta. Então pode ser que seja alguma coisa relacionada a falso ensino. Não é tão claro o saber aqui, o que estava dando de problema naquela igreja de relacionamento. Mas uma coisa é certa, ele está falando isso, que ele está dizendo aqui no versos 5 e 6, para dar uma base doutrinária, teológica, para que eles entendam por que é que eles tinham que viver de uma maneira paciente, amorosa, bondosa e de perseverança em lidar com os pecados dos seus irmãos. Ele está dando o motivo pelo qual. Porque não tem como você, num problema de relacionamento, pegar o teu boné, sair da igreja e abrir outra. Porque só tem uma fé, só tem um Senhor, só tem um Espírito, só tem um corpo, só tem um Deus. Então as coisas que já aconteceram na história do cristianismo são bizarras e vão contra o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Um problema. Cada um de nós cristãos, apesar de sermos dessa igreja local, nós temos que orar para que um dia a igreja possa encontrar pontos para essa unidade, na verdade e em amor. Isso é um alvo de oração, a longo prazo, porque isso tem sido um problema há tantos séculos e tão desafiador. Gente, cristão já matou cristão, e se brincar ainda mata até hoje. Isso é um problema. O apóstolo Paulo está lidando, não pode ter isso. Agora, pensando num contexto mais pequeno, assim, mais próximo da nossa realidade, é o desafio de que nós, como igreja local, possamos construir uma unidade na fé nos nossos relacionamentos. Então isso nos mostra que nós não podemos ter grupinhos na igreja. Agora, com isso eu não quero dizer que você não vai ter talvez mais afinidade com uma pessoa do que com outra, isso é natural. Mas vocês têm que estar abertos a construir outros relacionamentos com outras pessoas. A cada um de nós que é membro aqui, já tem estado há algum tempo, alguns anos, temos recebido pessoas aqui na igreja. E isso é muito bom. Fico muito feliz com cada um de vocês que tem se chegado. Lembre-se, um dia você foi como um deles. Você tem construído pontos para poder buscar relacionamentos com essas pessoas, inclusive, irmãos, pessoas que ainda não estão certas em relação à sua decisão em Jesus Cristo. Às vezes a gente não evangeliza lá onde a gente está. Deus traz pessoas para dentro da nossa igreja e a gente não fala de Jesus para elas. O pastor acabou de pregar, pronto, está feito o serviço. É assim que funciona? Então faz o seguinte, pega a pregação e começa a passar para as pessoas aí que a nossa igreja está evangelizando. Não é assim que funciona.
Relacionamentos são investimentos de relacionamentos pessoais. Pessoas, é você indo até alguém. Se essa mensagem ajudar, louvado seja Deus. Isso é um dos motivos pelos quais a gente disponibiliza. Mas se não tiver o tete-a-tete, você não for lá, não conversar com as pessoas que estão se chegando na igreja e não tiver um interesse genuíno nelas, você está perdendo um campo missionário. Inclusive de pessoas que já confessam ao Senhor Jesus Cristo, mas que precisam de pessoas fortalecendo elas. Tem gente que tem vindo e não está claro ainda a sua decisão. E a gente está deixando passar a oportunidade. E Deus vai cobrar a gente disso. Já parou para pensar nisso? Porque isso está acontecendo. E aí agora, uma palavra para quem é suportado. Com todo amor, tá bom? Mas é real. Falei para que você que suporta, né? Então você que suporta, continue, porque o Evangelho é a única alternativa. Não tem outra. Nós precisamos continuar a perseverar nela. Mas você que tem contado com a paciência dos irmãos, né? E louvado seja Deus que isso continue a acontecer. Mas eu quero te alertar uma coisa. E é importante isso. Da mesma maneira que você tem fraquezas, lutas e dificuldades, as pessoas que têm investido talvez na sua vida, na vida de pessoas aqui na igreja, também têm. E sabe de uma coisa, a pessoa que é forte hoje pode não ser forte amanhã. Ou tem alguma garantia que ela vai ser forte para sempre? Se nós não crescermos, amadurecermos e nos transformarmos nessas pessoas que suportam para apoiar pessoas que estão chegando ou que estão crescendo em maturidade, sabe o que vai fazer? A gente vai matar os que estão fazendo isso. Aí não vai ter ninguém mais. Não vai ter ninguém mais. Ou, não vou dizer não vai ter, porque Deus é poderoso para fazer o que Ele desejar. Creio que o Senhor não permitirá isso. Mas para pensar, pessoas que ao longo desses anos têm feito a diferença nessa igreja. Não vou citar nomes. Você já parou para pensar que você precisa orar por ela, incentivar ela, encorajar ela, capacitar a ela para que ela continue a fazer isso? Porque se essa pessoa enfraquecer por causa das limitações que ela tem, você perde esteio. Então vamos lá. Jovens, cada um de vocês, seus pais têm sido um recurso de Deus para investimento nas suas vidas. Louva o Senhor por isso. Mas não fica achando que o seu pai, a sua mãe, seus dois, ou se a sua mãe, que eles vão ser fortes para sempre, porque eles são seres humanos que podem ficar fracos. Se você não entender as suas limitações, não buscar no Senhor forças para amparar eles, amanhã ou depois, eles podem fraquejar, porque nós podemos fraquejar, e eles vão deixar de ser o esteio que eles são na vida de vocês. Quem vai ser? A igreja. Então vamos passar agora. Agora eu vou dar exemplos. Então, por exemplo, no sábado, nós temos o meu Marley, Maneide. Não combinei com vocês, mas eu sei que é o que acontece, né? Alain, Joana, tem eu, Adi, às vezes alguns irmãos vêm também. Mas, de maneira recorrente, tem estado presente aqui aos sábados e tem investido na vida dos jovens. Você já orou por eles? Incentivou eles? Eu sei que ano passado houve um reconhecimento da instrumentalidade da vida deles, e foi muito boa essa iniciativa, foi muito legal a maneira de encorajá-los. Mas você já parou para pensar que se eles cansarem, e se eles não estão dizendo que estão cansados, eu como pastor estou tomando essa iniciativa de dizer, se eles cansarem, se eles desanimarem, como é que os jovens poderão ser fortalecidos? Já parou para pensar que eles precisam de encorajamento? Que eles precisam ficar firmes? Que vocês jovens têm... Eu sei que vocês estão crescendo. Não estou cobrando de vocês maturidade absoluta. Mas vocês têm que saber que eles são bênção na sua vida. Que você precisa orar por eles. E precisa encorajá-los, porque eles são instrumentos de Deus na vida de vocês. Vou passar agora para o pastor. Mesma coisa. Vocês acham que pastores ou líderes, eles têm que ter fé e firmeza a vida toda? Não, ele é pastor, ele tem que ter isso. É? Por que vocês acham que está ficando cada vez mais difícil encontrar pastores comprometidos com a palavra de Deus? Por quê? Já pararam para pensar? Entendeu? Então é assim, agora essa palavra para você que é suportado, porque cada um de nós tem um pouco, de quem suporta é suportado.
Se nós não entendermos que nós, muitas das vezes, somos desafiadores para as pessoas e que a gente precisa ajudar e estar junto, o que vai acontecer é que as pessoas elas vão cansando. E elas vão desanimando. E elas vão adoecendo, porque tem pastores adoecendo. E aí o que vai acontecer? Não vai ter essa pessoa que é instrumento de Deus, porque quem é forte hoje, se não tomar cuidado, pode ser fraco amanhã. Jamais! Isso não é verdade. Isso não pode ser assim, eu não creio assim. A pessoa que está dizendo isso, ela não crê mesmo, ela está reclamando, é pecado. É? Tem certeza? Será que o ideal não seria, o correto não seria nós pensarmos quais têm sido os desafios de relacionamento que têm causado essas situações de enfraquecimento geral nos relacionamentos da igreja? Pais e filhos, casais, igreja, liderança. E tanto mais eu digo, vou deixar uma pergunta aqui para aplicação. Como é possível suportar pessoas na igreja? Pastor, que pergunta difícil. Mas porque está dizendo suportai-vos uns aos outros. Se está dando essa orientação, é porque, com certeza, é um desafio fazer isso. Porque senão não teria sentido ele dar essa orientação. Eu vou te dar uma orientação para uma coisa que você faz com os 2 pés nas costas. Faz sentido? Não faz. Então, com certeza, é um desafio. Então, como é possível? Eu vou te dar a resposta. Através do amor, que é o que ele diz aí, em amor, e capacitação do Espírito Santo. Vamos ver 2 textos? Vamos. Dá uma olhada aí no 4:4. Está aí na sua Bíblia. Ele diz, há um só Espírito. Então é através do Espírito, porque é por isso que ele está dando essa fundamentação, é através do Espírito que eles poderão ter a capacitação. Mas digo mais, vai lá para 5:18. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas antes enchei-vos do Espírito Santo. Por que eles devem encher do Espírito Santo? Por causa de tudo que vai ser dito a partir, se eu não me engano, do capítulo 6. Esposas, haja dessa maneira com seus maridos. Maridos, haja dessa maneira com suas esposas. Filhos, hajam dessa maneira com seus pais. E lá, no finalzinho do capítulo 4, virando aí para o... Perdão, do capítulo 5, virando para o 6, é dito, e sujeitai-vos uns aos outros. Olha aí. Não é dito? Sujeitai-vos uns aos outros? Então, como é que eles devem se sujeitar? É o que diz na sequência no 6. Esposas ajam dessa maneira, maridos ajam dessa maneira, filhos ajam dessa maneira, empregados ajam dessa maneira, patrões ajam dessa maneira. Quando cada um vai cumprindo a sua função segundo Deus estabeleceu, nós estamos nos sujeitando uns aos outros. E como é que nós conseguimos fazer isso? Aí a gente volta para o 5:18. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas antes enchei-vos do Espírito Santo. Você sabe como é que você, meu irmão, minha irmã, você que tem sido usado por Deus para investir em vidas, você que é pai, você que é mãe, ou você dessa igreja que tem investido na vida de alguém, temos discipuladores aí também, né? Ano passado fizeram isso e ainda estão fazendo. Você que de alguma forma está investindo na vida de alguém, sabe como é que você vai conseguir ter paciência e força para suportar? Você precisa se encher do Espírito. Precisa se encher do Espírito Santo de Deus. E você sabe como é que você se enche do Espírito Santo de Deus? Aí agora eu vou te dar uma dica que muitas das vezes não se dá. Lá em Colossenses, o texto paralelo, se eu não me engano é capítulo 5, posso dar uma olhada depois, fala que nós devemos nos encher da palavra de Cristo. É um texto paralelo desse de Efésios 5. Então, nós nos enchemos do Espírito quando nós nos enchemos da palavra. Porque palavra e Espírito trabalham juntos. Palavra e Espírito. Palavra de Deus e Espírito. Quando nós nos enchemos da palavra, nós nos enchemos do Espírito. Quando nós nos enchemos do Espírito, nós somos capacitados a conseguir viver relacionamentos redimidos. Libertos de todas essas dificuldades. Resumindo, tudo isso que eu falei. Você que tem suportado, continue a fazer isso. Abre lá em Gálatas 6:2. Olha o que diz. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Devemos fazer isso.
Agora vai lá para Romanos 15:1. Lemos agora Gálatas 6:2. Vamos para Romanos 15:1? Vamos lá? Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Acho que ficou claro o que quer dizer a palavra suportar. Então, cada um dos irmãos que é mais maduro sempre vai estar numa igreja em que haverão pessoas imaturas que estão em processo de crescimento. Então, sempre haverá esse suportar. E aqueles que estão crescendo têm que estar cientes de que tem que ajudar a se ajudar, né? É o famoso me ajuda a te ajudar. A gente precisa fortalecer, encorajar e animar. Eu vou falar para os irmãos, hoje um dos grandes desafios do ministério pastoral não é dinheiro. Eu garanto para vocês, porque dinheiro Deus provê. A gente trabalha para Deus, Deus é o melhor patrão que existe e Ele não deixa faltar nada. Até pastores que às vezes não têm sustento completo, Deus provê. Eu já cansei de ver milagre, inclusive vi alguns deles. Nesse caso aqui, não tanto porque a igreja tem sido muito generosa. Mas hoje um dos maiores desafios no ministério pastoral não é dinheiro. Se for um obreiro, né, comprometido, Deus provê de alguma forma. Não que a igreja não deve cuidar, mas esse não é o maior desafio. O maior desafio, muitas das vezes, são relacionamentos. Relacionamentos. E esse tem sido um dos motivos de maior desgaste dos pastores. E se você investe na vida de alguém, você sabe do que eu estou falando. Porque a pessoa está em crescimento, a gente entende isso. Ninguém está ainda completo. Mas a pessoa não pode ficar se excusando nessa situação e achar que as pessoas têm que suportar ela. Não é assim que funciona. Vai me desculpar, não é assim que funciona. A gente tem que crescer e apoiar aqueles que nos apoiam. Isso é necessário, porque é assim que nós vamos suportar uns aos outros. Então por isso que eu estou jogando para as famílias. Filhos, apoiem seus pais, ajude a eles a cuidar de vocês. Igreja, faça a mesma coisa com aqueles que cuidam de vocês. Assim nós conseguiríamos suportar os desafios de relacionamento. E acima de tudo, vamos nos encher da palavra e do Espírito, porque assim nós seremos fortalecidos para lidar com situações desafiadoras. No fim, sabe o que a gente vê aqui? O perigo atual da privatização da fé. Quando ele diz que há uma só fé, um só Deus, um só batismo, um só Espírito, é porque não dá para ser o que cada um quer crer. Não dá para ser a minha fé individual. Hoje em dia tem essa visão da fé customizada, né? Cada um vai fazer ali do jeito que quer. Não pode ser assim, porque só tem uma. Só tem um Deus, só tem um Espírito, só tem um Salvador, só tem uma igreja. Nós é que temos que entender quem Ele é e nos relacionarmos com Ele do jeito que Ele deseja. E guarde essas exortações que eu tenho dado, porque muitas das vezes os crentes não têm prestado atenção nisso. A longo prazo, quem perde é a igreja? Porque a gente perde aquelas pessoas que Deus tem usado para nos fortalecer. E no final das contas, sobra quem? Pensa você, jovem, que tem seu pai e sua mãe. Você acha que você vai ter eles para sempre? Graças a Deus que você ainda tem hoje. Tem gente que perdeu muito mais jovem do que você. Igreja, vocês acham que pastor é para sempre? Não é reclamação, acho que é uma questão de bom senso. É para sempre? Não, o pastor sempre vai estar aí. É? Você crê desse jeito? A gente está aqui enquanto Deus permitir. Estamos felizes, estamos servindo a Deus, não é uma reclamação, é uma constatação. É uma constatação. Nós precisamos viver relacionamentos redimidos. E aí nós podemos voltar para a grande ideia. A vida cristã é a aplicação da redenção em nossos relacionamentos e convicções. Meu relacionamento é redimido pelo Evangelho. As minhas convicções estão pautadas no Evangelho. Essa fé compartilhada. É uma só fé, um só batismo, um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém?